corri bem cedo, daí né, não carreguei à noite, enfim. Daí tô perto de uma tomada aqui, no meu cantinho, né? Que agora eu gravo por aqui às vezes. Falando baixo, espero que esteja me ouvindo, porque tem gente dormindo ainda, né? E como eu ia dizendo, hoje eu tô ouvindo a canção aqui. Compartilhar dois textos bíblicos, que é Salmo 22, viu, Anair? Salmo 22 e Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus 11, capítulo 11, versículo 2 e 3. Gente, esse anúncio vai longe. O anúncio de uma igreja chamada o Evangelho Completo. É uma igreja. Glória a Deus. E então eu quero compartilhar com você, Anair, Nilva, vocês que estão aí. Se você não se sentir bem, compartilha. Compartilha aí. Eu compartilhei lá no Facebook, compartilhei no meu WhatsApp, compartilhei em algumas redes sociais que é permitido, né? A igreja se chama o Evangelho Completo. E tá passando uma live aqui no anúncio de 40 e poucos minutos, 50 minutos, uma hora, sei lá. Bom, então são dois textos bíblicos que eu quero compartilhar com você. Tem mais um, mas já já eu falo. E tem duas ligações entre esses textos bíblicos. Salmo 22 e o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 3. Vamos ler Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus diz assim, no capítulo 11, versículo 2 e 3. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Você observa no texto que o grande profeta João Batista também estava vivendo o dilema da dúvida. Que a dúvida hoje paira na cabeça de muita gente, não é não? E João Batista também, sabe? O texto diz, João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do Cristo que fazia né, muitas coisas, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então você observa no texto que uma dúvida estava pairando na cabeça do grande profeta João Batista. Nilva Santiago vai começar os anúncios dia 1º de junho nos canais pequenos, é verdade. Então você já pode ver lá que lá no canal TV Vlogs Diários da Vida, vai ter anúncio lá e eu não cheguei a 1K ainda, estou longe, bem longe. Não cheguei a 1K e também não tem as 4.000 horas lá, né? Então, se tiver anúncio lá, não monetizei não, né? Mas vai ter. Então, talvez você se surpreenda, né? Ao saber que um dos maiores, que é João Batista, ou outros maiores que a Bíblia conta, passaram pelo processo da dúvida, tiveram dúvida, né? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai Celestial, obrigado por esta palavra, que esta palavra traga entendimento a quem me ouvir, que a tua palavra traga claridade para quem ler os textos bíblicos, que o teu Santo Espírito explique a cada coração. A palavra não vem de mim, mas vem de ti. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, por todos que estão ao meu redor. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado, tem me fortalecido. Obrigado, Senhor, por cada inscrito do canal, por cada vida, por cada ser humano, por cada um que compartilha, cada um que deixa o positivo, cada um que ouve as mensagens do canal. Obrigado, Pai,
que eu seja bênção para quem me ouve. E se a minha voz te serve, usa-me, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então você pode se surpreender quando você lê na Bíblia que grandes mulheres e homens, né, que a gente lê nas Escrituras, tiveram seus momentos de dúvida. Então esse texto mostra que o grande João Batista também duvidou. Só você ler lá o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 3. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Meus amigos, João Batista passou esses momentos lutando contra a sua dúvida, em acreditar que era o próprio Deus, o próprio Messias, pisando no solo. No caso de João, podemos dizer que sua dúvida era devido à confusão. Ele achava que Cristo deveria fazer algo, sabe? Naquela época, muitas pessoas achavam que o rei que viria para salvar já viria destruindo tudo. Mas o rei que veio nessa terra veio humilde, nascendo numa manjedoura. O rei que veio nessa terra, e eu estava lendo para fazer um outro trabalho, já compartilhei aí na comunidade sobre os meus textos que eu escrevo e coisa e tal, e eu estava lendo que estava tendo um recenseamento, e aí estava tendo contagem, e o casal teve que sair, e o menino na barriga de Maria, enfim, e aí a cidade estava lotada, a cidade de Belém, lotada de gente, e não tinha nada, não tinha um hotel adequado, com lençóis bacana, sabe, com tudo ali perfeito para... E aí veio as construções, né, da gravidez, enfim. E o que sobrou foi um favor. Alguém cedeu. Olha, tá, aqui não tem espaço, mas sobrou a estrebaria. A hotelaria já está cheia, mas sobrou ali onde ficam os animais. E ali nasceu o Rei Jesus, né? Mas as pessoas queriam que ele viesse triunfantemente destruindo tudo, e ele veio humildemente nascendo numa manjedoura. E humildemente se posicionou como servo e serviu, né? Mas a gente lê nesse texto aqui, né, que João Batista, né, devido a essa confusão, ele achava que Cristo deveria já chegar fazendo algo, sabe, muito doido. Mas Jesus Cristo não fez isso que eles esperavam que fizesse, que era chegar destruindo os reis que oprimiam, os reis os governadores que estavam, as pessoas ruins, enfim. Jesus não chegou, Jesus veio para trazer salvação. Propósito que Deus enviou o Filho a essa terra foi para trazer salvação. Não é que Jesus não estava conseguindo fazer, porque a Bíblia conta que Jesus fez muitos milagres. Onde Jesus andava, Jesus ia em direção ao velório que estava todo mundo chorando e trazia alegria. Jesus ia ao casamento onde o vinho estava se acabando e se transformava água em vinho. Então, não é que Jesus não fazia algo. Jesus estava fazendo algo, mas eles achavam que Jesus poderia fazer algo como eu disse, que era destruir a maldade, destruir reino, derrubar governadores, essas coisas todas. Então foi feita uma confusão. O que João entendeu mal o que Deus iria fazer. As Escrituras nos ensinam claramente que antes do Messias se estabelecer o seu reino, ele iria sofrer, ele iria morrer. A Bíblia diz isso. Antes de Jesus sentar-se no trono, ele primeiro seria pregado em uma cruz. A Bíblia nos conta, a Escritura Sagrada ensina isso. E aí eu quero dizer para você entrar aqui no texto, é que Salmo 22 e Isaías 53 tem muita ligação. Você já vai se tocar por que tem ligação. Vamos lá, Salmo 22. Você já deve ter assistido aquele filme A Paixão de Cristo. Sempre acontece no final de ano, né? O Salmo 22, o início diz assim: angústia e louvor, Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Não te vem na cabeça essa pergunta de Deus para um pai, de Jesus como filho para o Pai Celestial? Meu Deus, por que me abandonaste? Não te vem na cabeça? Aí continuando o texto, por que ficas tão longe? Por que não escuta quando grito pedindo socorro? Sabe, o Senhor gritou, o Senhor chamou socorro. Então, meus amigos,
E aí o texto continua dizendo assim: meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde. Eu te chamo de noite. Sabe, o Senhor se colocou assim, ó. Evangelista Ginaldo, a paz. O Senhor se colocou assim, se posicionou. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Tá entendendo? A vontade do pai era mandar socorro ao filho, mas a vontade do pai era o quê? Que filho passasse pela cruz antes de se assentar no trono. Então a Bíblia nos explica isso. Que antes de se assentar no trono, antes de ser o rei dos reis, o mestre teria que subir a cruz do Calvário. Meus amigos, o texto diz, tu porém és santo, e sentado no teu trono recebeste louvores do povo de Israel. É só até o versículo 2, né? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde, eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Então, veja, no versículo 6, né? No versículo 6, dá para nós observar uma coisa. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme, todos zombam de mim e me desprezam. Jesus passou por isso, né? Todos zombando e desprezando. E aí o versículo 7 diz assim: todos os que me veem caçou de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Amém? Então o texto tem uma grande ligação. E eles dizem: você confiou em Deus. O que Jesus fazia? Confiava no Pai Celestial. O Senhor, então, por que ele não o salva? As pessoas olhavam para Jesus enquanto ele estava pregado na cruz, padecendo, sofrendo de dor, e diziam: por que, já que tu é o Rei dos Reis, por que não vem alguém te resgatar? Não diziam isso? Então, meus amigos, o texto diz assim: se ele gosta de você, por que não o ajuda? Você viu a ligação que tem? Muito bem. Para você que está chegando aí, o evangelista Ginaldo, obrigado pela presença. E acordei um pouco tarde, mas cheguei. Obrigado, evangelista. Receita da Nil dando bom dia ao evangelista. Vou precisar sair, mas vou deixar o celular ligado. Obrigado, Anaí. Eu também não entendi, mas eu entendi assim de uma forma, explicando aqui para a Nilva, saindo um pouquinho daqui do texto, é que tem muito anunciante e tem muito canais pequenos. Então por isso eles vão colocar, né, os anunciantes que estão nas prateleiras aí, todos os canais pequenos. Entendeu agora, Nilva? Então, querido evangelista Ginaldo, eu estava aqui compartilhando com a Nair e a Nilva, que já estão aí, Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, que nós se surpreendemos que até o profeta, aquele mesmo, João Batista, também entrou na fase da dúvida. Só que a fase da dúvida dele era feita por uma confusão, né? E isso surpreende a gente, que os grandes mulheres e homens da Bíblia também tiveram dúvidas, né? E aí eu estava aqui dizendo que é porque não é que Jesus não estava fazendo milagres. Jesus já estava, sabe, fazendo muitos milagres, abençoando vidas, todos iam para a beira do caminho, né, para ver. Não é que ele não estivesse fazendo, mas o que eles esperavam era que um rei nascesse e viesse destruindo tudo. Mas Jesus veio como um menininho, né, numa manjedoura. E aí eu estava dizendo para os irmãos que estavam aí, obrigado, Canal dos Coroa, pela presença. Eu estava dizendo para os irmãos que estavam aí que Belém estava lotada. Tinha muita gente na cidade. Muita gente na cidade. Os hotéis estavam cheios. E aí ele procura um hotel aqui, vai nascer o menino, e José, né, preocupado, Maria ali sentindo já, sabe? E aí os hotéis cheios, o que sobrou para eles foi um favor. O favor, o hotel aqui tá cheio, não tem espaço. A cidade tá cheia, mas eu posso ceder à estrebaria. E na estrebaria nasceu o menino Jesus, e a gente entende que nasceu humildemente. Hoje a gente entende, mas a confusão que João Batista estava tendo no seu cérebro era essa. Não que ele não pensasse assim, é o Messias. Mas eu estou tendo uma dúvida aqui. Não era para vir triunfantemente num cavalo, destruindo tudo, como a maioria vem, né? Não era para vir assim? Então, a dúvida de João Batista era essa. Meus amigos, e aí há uma ligação. Salmo 22, Isaías 53, há uma ligação aí.
Eu acabei de ler aqui Isaías, Salmo 22, que você já deve ter visto, né? Jesus clamando assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escuta quando peço socorro? E você vê no versículo 7 tudo que Jesus passou. Todos que me veem caçoam de mim. Jesus em direção à via dolorosa, né, as pessoas caçoavam dele. Então, o texto tem grande ligação. E as pessoas caçoavam, como diz no texto, mostrando a língua, balançando a cabeça. E aí, aos pés da cruz, muitos diziam: ué, se não é o Rei dos Reis, peça para alguém vir te ajudar, e não sei o quê. Peça para o seu pai te ajudar. Então, as pessoas falavam assim: você confiou em Deus, então por que ele não salva? Tá entendendo? Então, meus amigos, tem grande ligação. Agora vamos para Isaías. Isaías 53, que também tem ligação. Glória a Deus. Bom dia para você que está chegando. Se eu estou falando um pouco baixo, é porque tem pessoas dormindo, né? E lá no carro, lá eu não preciso falar baixo. Isaías 53 também tem grande ligação. Se você ler Isaías 53, tem grande ligação. Vamos ler o versículo 2. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Como que Jesus veio? Como uma plantinha ali, pequenininho, menininho, e foi crescendo nessa terra árida aqui que é, né, essa terra, enfim. E ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. É ou não é? Então, o texto no versículo 4, né, fala: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amigos, irmãos, você que está me acompanhando aí, você observa então que há grandes ligações. Salmo 22 e Isaías 53. Isaías 53 esclarece bem também. Salmo 22 já mostra a agonia lá em cima, na cruz do Calvário. E o Isaías 53 explica por que ele estava sofrendo. Ele estava carregando, né, as nossas dores, estava suportando as nossas dificuldades, as nossas dores. E nós pensávamos que ele estava sendo castigado por culpa dele, pelos pecados dele. Ele é santo, ele estava sofrendo pelos nossos pecados. Você viu? Hoje você tem clareza da palavra de Deus, então não tem por que ter dúvida. João Batista passou por esse período de ter a dúvida. Meus amigos, tudo estava indo exatamente como deveria ser, porque os planos de Deus é perfeito. Só que João ainda não havia entendido. João teve o grande privilégio de batizar Jesus, João Batista. O grande privilégio. Aí vem o Messias. Eu não tenho dignidade nem para me agachar, amarrar as sandálias do... Enfim, teve o grande privilégio. Mas o plano de Deus foi perfeito. O plano de Deus foi perfeito. Evangelho de Mateus, né, ainda conclui ali aquela pequena dúvida: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E você? Está cheio de dúvida, esperando outro? Eu já não tenho mais dúvida. A partir do momento que eu me posicionei em saber que ele é o Cristo, o Salvador da minha alma, nenhum tipo de dúvida paira na minha cabeça. Mas muitas pessoas tiveram esse momento de dúvida, até os grandes da Bíblia. Está aqui, João Batista. Entrou nessa fase. Meus amigos, isso pode acontecer conosco também. Ter aí a dúvida pairando na cabeça. A dúvida sempre esteve presente. Lá no Jardim do Éden, a serpente rastejou e o quê? Colocou dúvida na cabeça do casal. E por meio da dúvida veio ali a separação de Deus e o homem. Você está entendendo? Se não está entendendo, peça para o Espírito Santo de Deus te dar clareza, abrir seus olhos para que você venha entender um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Obrigado aí pela presença da Nessi Reis, semeando
semeando fé através da palavra. Amém. Paz do Senhor. Obrigado, Aneci Reis. Então isso pode acontecer conosco. Você pode ter dúvida aí. Pode ter dúvida. Será que Jesus salva mesmo? Será que Jesus morreu na cruz do Calvário? Você pode se perguntar um monte, pode estar cheio de dúvidas. Assim, você não é o primeiro que vai estar cheio de dúvidas. Não compreendemos Deus e a sua palavra. Acontece que algo fazia parte dos planos de Deus na nossa vida. Sabe, mesmo que nós não venhamos compreender de momento, ficamos ali cheios de dúvida, mas tudo tem um plano e o plano de Deus são perfeitos e são agradáveis para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Meus amigos, Deus permitiu muitos acontecimentos para que os planos fossem sendo executados. Olha, Ele está prestando atenção em todos os detalhes da sua vida. Por isso eu coloquei o título da live aí, que você está observando o título da live. Deus tem solução para as mazelas da vida. Talvez você está sofrendo uma mazelas da vida. Talvez você está tendo um problema na vida aí, uma dificuldade, agora crise, isso e aquilo. Aí você está tendo um problema e fica cheio de dúvida. Mas Deus não promete isso? Deus não. Eu sempre digo assim, as mensagens não são minhas, são vindas do Mestre Jesus. Eu quero dizer para você que há um elo, uma ligação. Você não vê Deus, mas você precisa confiar. Confiar nele, confiar que problemas da vida, todos vão ter. O próprio Jesus passou por aqui, enfrentou muitos deles, mas confiou. Sabe? A Bíblia explica, como eu falei, que primeiro o Mestre Jesus teria que passar pela cruz para depois sentar-se ao trono. E ele passou pela cruz. Amém? A cada dificuldade, a cada luta, a cada problema, somos moldados, e quando estamos ali vivendo um problema bem complicado, um vale daqueles, nós vemos o que? A soberania de Deus, e vemos a graça, a misericórdia do Pai Celestial cuidando de nós. Amém? Você já viu isso, não viu? Pai Celestial cuidando de você? Evangelista Ginaldo, os planos de Deus são maravilhosos. Amém. Obrigado ao canal dos Coroa pela presença. Aneci Reis, bom dia, Nilva. Glória a Deus. Então, meus amigos, às vezes nós não compreendemos os planos de Deus, não compreendemos nem a sua santa palavra, porque o Mestre Jesus, ele disse assim, eu me recordo muito bem, se eu falar tudo que vai acontecer, vocês não vão aguentar. Então o Senhor conhece nosso coração, conhece a nossa vida, conhece nossos pensamentos, conhece nós por inteiro, e aos poucos é revelado a palavra de Deus diante de nós. Porque tudo não iríamos aguentar, ele falou. Amém? Glória a Deus. Então, meus amigos, quando Deus permite acontecimentos, permite alguma coisa na tua vida aí, é para que os planos sejam executados. Amém? E às vezes aí você está interpretando Deus só na luz da tragédia. Ontem eu falei na live, qual era o tema da live? Não tinha tema, mas na live eu falei assim, onde está Deus quando vem uma tragédia? Muitas pessoas se perguntam, onde está Deus porque eu estou passando por isso? Porque eu estou tendo perca uma atrás da outra em 2020. Onde está Deus? Quando eu perco bens materiais, quando eu perco família, quando eu perco algo, onde está Deus? Sabe? E aí eu falei, né, para quem estava na live ontem, aonde está Deus? No nosso coração. Amém? E ainda concluí dizendo que você tem que se sentir muito feliz, porque você é precioso para Deus, sabe? Quando alguém te chama, já te falaram, você é inútil, você não tem valor, eu quero dizer para você que em você reflete a glória de Deus, porque Ele soprou o fôlego de vida sobre a sua vida. Ele soprou, sabe? A glória de Deus reflete em você. Amém? Glória a Deus. Então, meus amigos, a nossa dúvida decorre da nossa confusão sobre o que achamos que Deus deveria fazer. Às vezes nós interpretamos Deus só na luz da tragédia. Mas agora a palavra de Deus tem nos ensinado que na luz da tragédia Deus tem planos. E os planos dele são perfeitos.
Acontece algo hoje, daqui a algum tempo você vai entender, poxa vida, foi interessante acontecer isso. Eu hoje estou aqui para contar. Eu compartilhei, a Nilva Santiago está aí, já está cansada de ouvir, mas eu compartilhei dos planos que um jovem tinha, planos que todos têm, de sair da sua cidade, onde às vezes o emprego está complicado, você deixa currículo, você vai num lugar, você vai no outro, deixa currículo, e não tem, sabe, não tem mercado de trabalho para você. E aí, aquele jovem disse, olha, eu vou procurar mercado de trabalho em outro lugar. Eu vou em outro lugar. Comprou passagem, né, comprou o bilhete e ele ia de navio. E aí a moça falou assim, olha, o navio está um pouco atrasado, mas se quiser dar uma voltinha aí, coisa e tal, daqui a pouco você vai ouvir o apito do navio chegando. Ok, eu vou dar uma volta, né? Vou sentir mais um pouquinho o cheiro da minha cidade. E aquele local era novo para ele nunca tinha ido ali perto do aeroporto, como é que chama mesmo? Do porto, né? Ele nunca tinha ido perto ali, ali aeroporto. E aí, ele andando assim, colocou os pés na grama e arrancou uma flor, uma rosa. Só que ele não viu a plaquinha assim. Se arrancar pisar na grama e arrancar uma rosa, é um dia de prisão. É uma noite de prisão. Uma noite de prisão. Ele não entendeu. Ele não leu, né, a plaquinha. Aí veio o guarda, que antigamente o guarda vinha apitando assim. Imagine um guarda apitando. Tá preso, tá preso. Por que tô preso? Olha a plaquinha. Ah, eu não vi. Não posso ir preso. A embarcação tá chegando, o navio tá chegando. Eu tenho passagem para ir para outra cidade. Não posso ir preso. Sinto muito, lei é lei, vai se cumprir a lei. Aí passou uma noite na cadeia. De manhã, claro, olhou pela janela, viu o navio chegando, o navio indo. Perdeu a passagem. De manhã, menininho, aquele jornaleiro, imagina aí, jornaleirinho, jornal. E aí ele comprou um jornal. Vai que nesse jornal do dia de hoje eu tenha uma notícia boa de um emprego aqui mesmo. Porque agora a passagem, ó, já era. E aí o que aconteceu? Ele leu lá, navio naufraga e todos morreram afogados. Aí ele foi pro meio da praça lá e disse, Deus meu, de momento eu me esbravejei aqui, não gostei da ideia de ter perdido a passagem, mas o Senhor colocou aí esse guarda que me prendeu, me colocou um dia na cadeia, uma noite na cadeia, e eu tô aqui vivo. Obrigado, meu Pai. De momento ele não queria entender, mas Deus fez o plano perfeito. Deus executou um plano. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes achamos que Deus, nós só vemos Deus na luz da tragédia, nós só interpretamos ali Deus na luz da tragédia, mas é o contrário. Pode ser na tragédia, Deus está concluindo planos para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero perguntar para você, você está lutando aí contra dúvidas? Ou já não há mais nenhuma dúvida no seu coração? Você crê que Jesus é o Salvador? Você crê que Jesus venceu por nós ali na cruz do Calvário? Você crê que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Então não há dúvida em você. Ou ainda está cheio de dúvida? Fique calmo. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas as situações. Do dia de hoje, do dia de amanhã, do futuro. Né? Deus estava no controle da situação do passado, está no controle da situação do presente, Deus está no controle de todas as coisas. Então, você fique calmo aí, você fique tranquilo. Fique se perguntando agora, será que eu ainda tenho dúvida que Jesus é o Senhor? Ó, quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem a solução para as mazelas da vida. Amém? Então leia Isaías 53, que você vai ver aí, né, que o Senhor foi rejeitado, desprezado, suportou dores, sofrimentos sem fim, né, e tudo por nós. Leia aí também Salmos 22, que daí já é o final, né, já está na cruz do Calvário, e ele grita, Deus meu, por que me abandonaste? Amém? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, deixa eu ver aqui, quem chegou, quem foi, né? Muito bem.
Nilva Santiago, glória a Deus, às vezes não queremos entender no momento em que algumas coisas acontecem. Evangelista Ginaldo Paixão, falando do amor de Deus. Canal dos Coroa, amém, glória a Deus. Obrigado, Canal dos Coroa, pela presença. Benção essa palavra. Então, a Nessi Reis tem grandes ligações. Salmo 22, Isaías 53. E aí, né, o grande profeta João Batista também se perguntou, mandou perguntar na verdade, porque dentro dele estava, né? Será que ele é o Messias? Não sei, eu batizei ele lá. Eu faço minhas ideias aqui, entendeu? Eu faço minhas imaginações. Sou um evangelista diferente, não se incomode. E aí, o João Batista está lá preso, sabe? Já foi torturado, já foi maltratado, enfim, já passou pelas piores ali da prisão. E preso não tá indo para um hotel, né? Vai ser preso ali para um hotel, 5 estrelas. Não é bem assim, não. E as prisões antigamente eram piores. Se as de hoje são piores, imagina as de antigamente. Então, João Batista manda os seus discípulos perguntarem, né? Fossem perguntar, ó, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos de esperar outro? E aí? Tá cheio de dúvida? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus? Obrigado aí pela presença de todos. Missionária Cleno Paradinha. Oi, Rael, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz, querido Ed. Abraço para todo mundo. Aliás, cotovelada para todo mundo. Vamos orar? Então, querido Ed, vai ficar no gravado aí. Já falaram que ninguém vê uma live de... Enfim, muito obrigado pela presença. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por nos ensinar e abrir nossos olhos. Obrigado por nos mostrar que o Senhor tem solução para todas as mazelas da vida. Ah, Senhor, tira de nós, tira do nosso coração a dúvida que paira. Nós não queremos ter dúvida, nós queremos acreditar que o Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que antes de ir se sentar ao trono, antes de se assentar ao trono, o Senhor precisou passar pela cruz, carregou as nossas dores, carregou o sofrimento, levou consigo nossos pecados e hoje temos direito de ser perdoado. Então, Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento em que podemos meditar, em que podemos nos alimentar da Tua palavra. Ah, Senhor, João Batista também teve aí seu momento de dúvida. Muitos de nós também temos momentos de dúvida, mas que a dúvida seja arrancada do nosso coração, porque nós, a partir de hoje, cremos que o Senhor é o nosso Salvador. Cremos que o Senhor foi preparar-nos para nós uma nova morada. Cremos que o Senhor cura, cremos que o Senhor faz milagre. E não é só milagres que ficam na Bíblia, milagres nos dias de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia, pelos amigos, pelos irmãos que estão presentes, por aqueles que irão ouvir no futuro, pelos que ouviram no presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu só tenho que agradecer. Meu coração cheio de gratidão transborda. E eu quero pedir-lhe uma coisa, Pai. Sonda cada dia o meu coração. Amém. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Foi poucos minutos. Não deu nem uma hora ainda. Mas a palavra foi deixada para você. Tá bom? Se ainda paira dúvida em você, peça para o Espírito Santo de Deus tirar. E é bom e é importante sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Que daí você vai ter a certeza que Ele está aí com você, cuidando de você, e os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis para a sua vida. Bye bye, fica na paz. Good morning, né, para quem é de outro lugar, como o Ed, que é lá de Portugal, né? Good morning, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau, tchau.